Ontem foi noite de Copa do Brasil e vamos falar aqui nesse vídeo principalmente sobre a vitória do São Paulo dentro do Morumbi contra o Palmeiras por 1-0. No finalzinho do vídeo vou dar uma breve opinião, uma breve passadinha pelos outros 3 jogos dessa fase, mas o foco aqui é o Clássico Rei, que o São Paulo dominou e jogou bem melhor. Acho que saiu barato pro Palmeiras, não seria nada de outro mundo se o São Paulo tivesse ganhado por 2 ou 3-0, lembrando que teve 2 chances claríssimas do Tricolor fazer mais 2 gols. A gente lembra aquela jogada do Caleri que todo mundo viu, que ele saiu praticamente sem goleiro, ele conseguiu driblar muito bem tanto o Gustavo Gomes quanto o Everton, mas acabou errando a finalização. E também teve uma chance ali do segundo tempo, se eu não me engano foi do Wellington Rato ou do Alisson, não me lembro bem agora, mas o Luan tirou em cima da linha. Então os números aqui também não negam, né? O São Paulo deu 18 chutes no gol, 12 chutes contra 8 do Palmeiras, sendo que o Palmeiras só deu 1 chute no gol. Então o Rafael só foi obrigado a fazer uma defesa. O São Paulo teve mais posse de bola e não foi ameaçado em momento nenhum da partida. O time do São Paulo, que estava jogando desfalcado ainda por cima, tá aqui na tela para vocês. São 12, são quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 desfalques iniciais e ainda perdeu 3 no decorrer da partida. O Ferrarese e o Beraldo, que na minha opinião são tecnicamente talvez os 2 melhores zagueiros do time do São Paulo, acho que teria bastante chance de serem titulares se tivessem à disposição. Com o Igor Vinícius também, que na última temporada foi titular praticamente durante o ano todo contra o Rafinha. O Wellington também era para ser titular no lugar do Caio Paulista, que jogou ontem. O Galopo era o melhor jogador do time no Campeonato Paulista até ele se machucar, então realmente seria com certeza titular no meio campo. O Michel Araújo também estava sendo bastante utilizado. O Erisson, Thales Costa e Moreira realmente eram opções, mas claramente faz falta ali para entrar no segundo tempo. Durante a partida também o Luciano e o Caleri se machucaram. O Caleri, que inclusive jogou no sacrifício, estava dando como desfalque certo até a bola rolar, porque ele tinha um problema nas costas, mas a informação é que ele fez um teste de vestiário ali e ele queria ir para o jogo de qualquer jeito, então foi para o sacrifício, acabou perdendo aquele gol, como eu falei, mas acabou saindo no intervalo também. Queria propor aqui uma atividade para a gente perceber o quão esse time do Palmeiras era melhor do que o do São Paulo e quão foi importante esse resultado e essa partida do Tricolor, porque assim, olha os 2 times que entraram em campo, os 11 iniciais, e vamos tentar escalar aqui quem que do time do São Paulo seria titular no do Palmeiras. Começando aqui no gol com o Rafael, claramente não seria titular no lugar do Everton. O Rafinha claramente não seria titular no lugar do Mike, apesar da boa partida do Rafinha ontem e o gol. Arboleda, na minha opinião, acho que seria um dos únicos que teria chance de jogar ali nesse time do Palmeiras com 3 zagueiros ali, talvez no lugar do Luan, mas acho que mesmo assim ele estaria atrás ainda do Gomes e do Murilo. O Alan Franco também não seria titular. O Caio Paulista também não seria titular no Piquerez, outro que jogou uma boa partida ontem, o Caio Paulista. No meio de campo, o Pablo Maia seria o único jogador, na minha opinião, que jogaria no time do Palmeiras de ontem, no lugar ali do Richard Rios, que não fez uma boa partida, mas no geral também o Pablo Maia é bem mais jogador do que o Richard, mas a gente tem que lembrar que o Zé Rafael, que seria titular, também não jogou, mas enfim, Gabriel Neves não seria titular no lugar do Gabriel Menino, Nestor no lugar do Veiga também não jogaria, o Wellington Rato no lugar do Luciano, também do Wellington Rato no lugar do Dudu, apesar do mau momento do camisa 7 do Palmeiras, claramente são 2 jogadores de níveis diferentes, então o Wellington Rato seria banco do Dudu no Palmeiras. O Luciano e o Caleri, nenhum dos 2, na minha opinião, joga mais do que o Endrick e seria titular, então dá para ter uma noção aqui de quão o time do Palmeiras é superior. Realmente um resultado muito, muito bom do Palmeiras, que vai chegar com a vantagem para decidir semana que vem no Allianz Parque. E ainda vai ter mais um fator que, na minha opinião, pode ser importante para ter uma vantagem para o São Paulo, que é o jogo do fim de semana, porque o Palmeiras vai pegar o Flamengo no Allianz Parque e, assim, o Palmeiras ainda tá na briga do Brasileirão, querendo ou não, e não vai ter como poupar, porque é um jogo decisivo. Se o Abel Ferreira entrar com reservas focando na Copa do Brasil, vai ser algo que vai me surpreender bastante. Então acredito que talvez ele possa poupar um jogador ou outro. Muita gente fala que pode ter a volta do Rony para esse jogo, ou o Rony ser preparado para o jogo de quarta-feira contra o São Paulo. Mas enfim, vai ser um jogo que o Palmeiras vai ter tanto um desgaste físico quanto mental de concentração, não vai ter foco total na Copa do Brasil, diferente do São Paulo, que vai ter que pegar o
Red Bull Bragantino e provavelmente vai meter todo o time reserva, porque assim, o São Paulo, mesmo que não esteja tão longe assim do Palmeiras, do Flamengo, do Botafogo tá todo mundo longe, mas assim, tem um bolo muito grande ali, o São Paulo tá no meio dessa galera, mas assim, sendo sincero e realista, o São Paulo não vai ter elenco suficiente para chegar até o final do ano brigando pelo brasileiro, então acho que faz todo sentido os caras abrirem mão desse jogo contra o Bragantino e vai brigar ali por uma Libertadores no final das contas e vai poder preparar o time totalmente para o jogo de volta contra o Palmeiras. É basicamente isso. Agora falando um pouco sobre o Palmeiras, muito decepcionante a atuação do time e os resultados recentes dos últimos 5 jogos. Só venceu o Bolívar por 4-0. Tem que ser dito aqui também que o time jogou sem o Zé Rafael, sem o Rony e sem o Arthur, os 2 primeiros machucados, e o Arthur já tinha jogado a Copa do Brasil pelo Red Bull Bragantino, mas enfim, é decepcionante porque a torcida exigia muitas contratações agora nesses protestos recentes. O Abel Ferreira, no Campeonato Paulista, já tinha pedido reforços porque saíram Scarpa e Danilo. As reposições que chegaram foram o Richard Rios e o Arthur. O Arthur até conseguiu se firmar, mas assim, sendo sincero, o Scarpa era o melhor jogador do time disparado e o Arthur não manteve esse mesmo nível ali na ponta direita. O Richard Rios, em comparação com o... esqueci o nome do jogador que eu acabei de falar, o Danilo, tinha uma diferença muito grande de jogador, então realmente faltou essa reposição. Acho que o Palmeiras perdeu bastante qualidade comparado com o último ano. E outra questão também é o uso dos jogadores da base, que a diretoria, a Leila principalmente, sempre elogia muito a base do Palmeiras, fala que são jogadores bons, mas na ponta do lápis, em todos os jogos grandes assim, é muito difícil o Abel Ferreira escalar esses jogadores, principalmente dessa nova geração aí do Palmeiras, que tem John, tem Luiz Guilherme, tem o Fabinho, enfim, no próprio jogo de ontem, muita gente estava cotando o Luiz Guilherme para ser titular, ele acabou preferindo jogar ali com 3 zagueiros, botar o Luan, se fechar, e acabou não dando certo. O Luiz Guilherme só entrou com 45 do segundo tempo, então obviamente o Abel Ferreira não está nada ameaçado, mas assim, vai ser bem decepcionante se, por exemplo, o Palmeiras acabar perdendo para o Flamengo e acabar sendo eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil. Vai ele praticamente dar adeus às 2 competições e vai ter só a Libertadores para jogar, porque assim, se perder para o Flamengo vai ficar muito longe, a diferença para o Botafogo, que é o líder, já é muito grande, e o Flamengo está ali perto da disputa. Se ganhar, pode tirar pontos do Flamengo. O Botafogo também tem um jogo contra o Grêmio que vai ser difícil, pode perder pontos, então realmente esse jogo do final de semana vai ser muito importante para o Brasileirão. E contra o São Paulo não tem muito jeito, né? Se perder ou empatar o jogo no Allianz Parque, vai estar eliminado, não tem critério de gol fora, até porque o Palmeiras não fez gol fora mesmo que se tivesse, mas de qualquer forma, bom passar essa informação. Mas é isso, deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Vocês acham que dá ainda para o Palmeiras virar? É favorito ou não? E o São Paulo, se vocês gostaram da atuação, concordam comigo que foi muito, muito boa. E é isso, se você gostou do vídeo, assistiu até aqui, deixa aquele like e não esquece também de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para passar para mais pessoas. Muito obrigado pela audiência, valeu, falou!